Olá a todos e todas. A gente abre hoje esta sexta edição dos webinários organizados pelo Lab China sobre diversos temas da economia política internacional da China. Hoje a gente vai ter a satisfação de entrar em um tema quente, que é o poder da moeda chinesa, o poder do renminbi. Para falar sobre isso, nós vamos olhar sobre diversos ângulos, tanto da internacionalização do renminbi quanto da criação de uma criptomoeda chinesa recente. Para isso, a gente tem conosco hoje o Bruno de Conte, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o SECOM, e do Centro de Estudos Brasil-China, da mesma universidade, também da Unicamp. Ele coordena a BRICS Network University Economics e é atualmente o diretor do Instituto Confúcio lá na Unicamp. O Bruno vai falar para a gente sobre a internacionalização do renminbi. A gente tem também o Edmilson Paraná, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, a UFC, e dos programas de pós-graduação em Sociologia da UFC e de Estudos Comparados sobre as Américas da Universidade de Brasília, UNB. Ele é mestre e doutor em Sociologia pela UNB, com um período sanduíche na SOAS University of London. Ele é autor de A Finança Digitalizada, O Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional e Bitcoin, a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico. Justamente por isso que ele vai falar para a gente sobre o Digital Yuan, a criptomoeda soberana chinesa. E os comentários, a gente tem a satisfação de ter a Aline Martins com a gente, que é professora de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás. Ela é também visiting professor da Universidade de Cagliari, na Itália, e pesquisadora do INCT INEU. Bom, nós vamos dar início com a fala do Bruno sobre a internacionalização do renminbi. A gente passa a seguir para o Edmilson Paraná sobre a criptomoeda e depois para as rodadas de comentários e debates. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês três aqui, a participação com a gente aqui no Lab China. É uma satisfação ouvi-los. E eu passo então a palavra para o Bruno. Olá a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer muito a Isabela Nogueira de Moraes pelo convite. É um prazer muito grande participar desse webinar do Lab China e queria parabenizá-los, a Isabela e a toda a equipe do Lab China pela organização desses webinars com temas interessantíssimos, né? E para mim é uma honra, de fato, fazer parte. É um prazer também dividir essa sessão com o Edmilson Paraná e a Aline Martins. E como eu vou compartilhar minha tela, um segundinho. Como anunciou a Isabela, o tema que eu vou tratar hoje é o da internacionalização do renminbi, um tema, na minha opinião, bastante interessante, atual, como ela disse, né, e bastante complexo, e que, na minha opinião, tem que ser tratado justamente em toda a sua complexidade. Por isso, eu vou me permitir partir de uma introdução que trate das assimetrias do sistema monetário internacional de um modo um pouco mais geral, mostrando alguns poucos dados em função do nosso tempo, mas também apresentando um pouquinho de uma discussão teórica, para depois entrar no estudo propriamente do renminbi. E aí com as iniciativas para a internacionalização, a evolução do uso, né, internacional do renminbi e, claro, os desafios para esse uso internacional, concluindo com algumas considerações finais. Começando pelas assimetrias do sistema monetário internacional, todo mundo sabe, né, mesmo os não economistas, que o sistema monetário internacional é completamente assimétrico. Mas talvez as pessoas que não estudem o tema não saibam a dimensão disso, né? Aqui a gente tem alguns dados que são do relatório trienal do BIS, mostrando como a hegemonia do dólar estadunidense é absoluta, né? A soma, o que a gente tem aqui é o giro, né, das distintas moedas globais em todos os mercados cambiais globais. Tá certo? A soma é 200% porque são duas moedas, claro, né, numa troca cambial. E o que a gente vê é que algo como 90% das trocas cambiais nos mercados cambiais globais envolvem, em uma das pontas da operação, o dólar estadunidense. Só 10 ou 12, né, para ser um pouco mais preciso,
é que são trocas entre duas moedas que não são o dólar estadunidense, até mesmo porque ele é usado como uma moeda veicular, né? É o termo que a gente usa, mesmo para um comércio, por exemplo, entre Brasil e Coreia do Sul, o comércio é realizado em dólares, né? Ao invés de ser a troca ser entre reais e won, por exemplo, o dólar entra como intermediário. Então, 90% das operações, algo como isso, cambiais globais envolvem o dólar em uma das pontas, e o segundo lugar, que é o euro, que vocês poderiam prever também, mas não sei se teriam essa dimensão, ele vem muito abaixo, né, com algo como um terço, participando de um terço das operações. Depois veio o iene, com 17, libra esterlina 13, dólar australiano, canadense, franco suíço com 5, aí aparece, né, o renminbi chinês, depois a gente vai olhar para ele com mais atenção, mas a partir disso, o que a gente tem são moedas com usos absolutamente inexpressivos no sistema monetário internacional. Os próximos da lista seriam o peso mexicano, dólar neozelandês, e aí quando a gente chega ao Brasil, por exemplo, ele participa com algo como 1% só, o real, né? Para outros dados, eu não vou, claro, ter tempo para me alongar, mas mostrariam esse mesmo quadro, né? Então, se a gente pegar o estoque dos títulos de dívida internacionais, dólar mais euro daria 85%, mais ou menos. Ativos e passivos bancários offshore, dólar e euro daria 80%. Então, enfim, a hegemonia do dólar é absoluta e o euro, como segundo lugar, também é inquestionável, né? Bom, isso seria, de certo lado, esperável, né? Esperado, melhor dizendo. Por quê? Porque se todos os países tentassem usar as suas moedas internacionalmente, seria o caos absoluto. Uma das analogias que se faz, que tem limites, mas não deixa de ser interessante, é da moeda com a língua, né? Uma língua franca é útil, né, para a comunicação internacional, assim como moedas que sejam aceitas pelos parceiros, né, em todo o globo, são úteis. Seria absolutamente ineficaz e caótico um mundo em que cada país forçasse a barra para usar simplesmente a sua moeda. Então é esperado que haja essa assimetria, mas, por outro lado, ela traz consequências importantes para o funcionamento da economia internacional. E aqui eu começo pelas consequências sobre os países emissores de moedas periféricas, que são várias, eu não vou ter tempo de me alongar. Tem estudos do professor Beluso, Ricardo Carneiro, Daniela Prates, enfim, que tentam mostrar, né, como países emissores de moedas periféricas, essas moedas, por não serem líquidas internacionalmente, estão mais sujeitas a serem abandonadas nos momentos de reversão dos ciclos de liquidez. Afinal de contas, a busca por moedas periféricas e ativos denominados em moedas periféricas, ela é sempre mais instável, né? Ela ocorre em momentos de apetite pelo risco, mas quando tem a reversão do ciclo, essas moedas são abandonadas. E isso tende a gerar uma alta volatilidade cambial. Tende porque isso pode ser contrarrestado, mas a tendência é essa. De cara, também, esses países tendem a ter taxas de juros mais elevadas, afinal de contas, os seus títulos são menos líquidos em âmbito internacional, a sua moeda é menos líquida, e taxas de juros mais voláteis, justamente para conter essa volatilidade cambial. Com isso, existe uma falta de autonomia de política econômica, né? Outros dois problemas, esses mais destacados pela literatura, são o original sin, que nada mais é do que a incapacidade de um país de emitir dívida externa na sua própria moeda, né, gerando o problema de currency mismatch. Quando tem uma depreciação cambial, por exemplo, uma dívida em dólares aumenta muito, quebrando empresas, né, a gente vê muito isso. E a restrição externa pura e simples por escassez de divisas, como a gente viu no Brasil nos anos 80 e em diversos outros países periféricos ao longo da história. Do outro lado, a gente tem privilégios exorbitantes, para usar uma expressão do Valéry Giscard d'Estaing, que depois ficou, enfim, notabilizada e é usada hoje por muitos autores, do país emissor da moeda-chave. Ele tem menores limites, ou mesmo uma ausência de limite para o déficit externo, fala-se muito sobre um financiamento automático, né, dos déficits externos estadunidenses, mesma coisa em relação ao déficit público, uma autonomia plena, ou pelo menos muito maior, de política monetária, pelo fato, sim, puro e simples, né, de ter a moeda-chave do globo. E tem problemas menores, claro, com variação cambial. Para começar, porque, enfim, boa parte do comércio internacional é denominado em dólar, né, nessa moeda-chave. Enfim, esses são problemas macroeconômicos associados, né, claro, à hierarquia monetária, mas tem um outro problema de outra ordem,
que é igualmente ou talvez até mais importante, né? Que é pura e simplesmente, e a Isabela falou isso no início, né? A gente vai falar do poder da moeda chinesa. Moeda é poder, tá certo? Por mais que os economistas convencionais não levem isso em conta, um outro conjunto de economistas, né, da economia política internacional, Susan Strange, enfim, é uma das pioneiras, mas aqui no Brasil a gente tem a Conceição Tavares, o professor Fiore da UFRJ, enfim, um conjunto grande de autores trabalhando com essa ideia que é importantíssima, né? Moeda é poder. A gente não entende o poder dos Estados Unidos se não entende o poder do dólar. Não é que ele venha todo do poder do dólar, mas são poderes imbricados, né? A mesma coisa em relação à libra esterlina e o Reino Unido no padrão ouro e assim por diante, né? E se isso não é percebido pelos economistas convencionais, como eu estava dizendo, é sim percebido pelos governantes das grandes potências, inclusive da China, tá certo? E eu vou voltar a isso daqui a pouco. Uma última discussão, ainda sobre as simetrias de um ponto de vista mais geral, a gente tem que se perguntar nesse debate, né, sobre a ascensão do renminbi, quais são os determinantes do uso internacional de uma moeda. E aqui essa discussão é ampla, feita por muitos autores, mas eu uso aqui algumas coisas da minha tese um pouco adaptadas. Eu mesmo hoje já apresento as coisas de uma outra maneira, acho que é normal que seja assim, né? Claro, o tamanho da economia do país, né, e a sua integração com a economia global é uma questão a priorística, né, para que a moeda seja usada internacionalmente. Poder geopolítico, e aí a gente está falando também de poder bélico, né, poder militar. Tamanho e importância do sistema financeiro para a economia global, esse foi o ponto que eu não explicitei na minha tese, mas hoje eu vejo como absolutamente fundamental, e eu vou voltar a ele mais tarde também, porque ele é cada vez mais importante, na minha opinião, para a definição das assimetrias do sistema monetário. E um último, que é o item que eu vou desenvolver aqui um pouco mais, e que eu acho que é negligenciado por parte da literatura, que é um desejo político, né? Os governos dos distintos países podem ou não ter políticas orientadas para a internacionalização da sua moeda. E, claro, isso está condicionado aos itens anteriores. Se o Brasil, né, tiver o desejo político de internacionalizar o real, isso vai ser pouco efetivo. Agora, um país que reúna poder geopolítico, tem uma economia grande integrada, etc., muda tudo. Essa é a minha posição aqui, o que eu estou querendo defender, muda tudo quando o governo desse país passa a fazer, né, a desenhar e praticar políticas orientadas para a internacionalização do renminbi. E eu destaco isso porque é fundamental a gente perceber a mudança da postura do governo chinês a partir da crise dos subprimes. A partir particularmente de 2009, para ser mais exato, em relação justamente ao sistema monetário e, claro, à internacionalização da moeda deles, do renminbi. Tá certo? Aqui eu coloco a declaração, tem um textinho interessante para quem tiver interesse, do Zhou Xiaochuan, governador ou presidente, né, do Banco Central Chinês, de março de 2009. O nome é Reformar, né, o Sistema Monetário Internacional, e ele está se perguntando, né, que tipo de moeda reserva internacional a gente precisa para assegurar a estabilidade. Ele está, portanto, indiretamente fazendo uma crítica ao sistema monetário assentado no dólar. E, interessantemente, ele recupera nesse textinho as ideias do Keynes, lá em Bretton Woods, sobre o Bancor. Ele não fala do Bancor, mas ele fala sobre a pertinência de, eventualmente, o uso dos direitos especiais de saque do FMI como a moeda supranacional, ao invés do dólar, né? Ele percebe, portanto, a inadequação do uso do dólar, né, como a moeda internacional. Vejam, então, que ele não está aqui falando especificamente do renminbi, mas, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Claro, e não é por acaso que é nesse momento que se iniciam mais fortemente as políticas do governo chinês para a internacionalização do renminbi. Eu não saberia precisar no tempo, mas partindo justamente para o estudo dessas iniciativas para a internacionalização do renminbi, houve a constituição de grupos de trabalho para o estudo desse tema na CAS, né, a Academia de Ciências Sociais Chinesa, e no próprio Banco Central, o que não é trivial, né, quando a gente fala de um país como a China, a burocracia e a comunidade científica chinesas estudando o tema a pedido, claro, do governo central, né? Vejam como isso é importante. Tem iniciativas anteriores a 2019, o lançamento dos Panda Bonds e Dim Sum Bonds, que são bônus ou títulos, né, denominados em renminbi, os Panda emitidos dentro da China, né, e os Dim Sum emitidos inicialmente em Hong Kong, depois Londres, enfim. Então foi a tentativa de colocar no mercado internacional títulos emitidos em renminbi.
E 2019, esse é um marco muito importante na literatura e na compreensão do próprio governo chinês, um projeto piloto para denominação e pagamento do comércio exterior em renminbi. Os chineses fazem bastante dessa maneira, né, com o projeto piloto, e depois gradualmente vão eliminando restrições, e isso foi terminado em 2012, né, do ponto de vista do comércio exterior. Em 2011, uma outra política importante aí que diz respeito a investimento direto, também para estimular, né, o pagamento de investimento direto em renminbi. Acordos bilaterais para comércio em renminbi, e então a China tem feito crescentemente, né, acordos com países africanos, sul-americanos e, claro, particularmente asiáticos, né, para comércio em renminbi, com a Rússia também, né, eu posso voltar a isso já já. Acordos de swaps de moedas, então para prover liquidez em renminbi para o mundo, já são, hoje em dia tem algo como 40 países com acordo com a China, envolvendo nacionalmente, né, algo como $500 bilhão de dólares. Então, são acordos importantes, né? O Brasil tinha e não renovou. Um outro ponto levantado pela Marina Zucker-Marx, que é uma doutoranda da Universidade Livre de Berlim, que tem feito estudos muito interessantes sobre o tema, diz respeito aos sistemas de pagamentos, né? A gente tem acompanhado sanções que os Estados Unidos impõem a diversos países do mundo, Irã, enfim, por meio do seu poder sobre o sistema de pagamento em dólar, né? E aqui o SWIFT, enfim, é um dos centrais. E a China, claro, percebendo isso, criou um sistema alternativo que tem crescido, né, internacionalmente. E um outro ponto importantíssimo são os centros offshore de uso de renminbi. Aqui eu uso o quadro de um outro pesquisador que tem feito pesquisas interessantes sobre o tema, que é o Sérgio Quadros, né, que defendeu uma dissertação sobre o tema recentemente. E a gente consegue ver os centros offshore de renminbi espalhados pelo globo, e vejam só, os dois primeiros, né, que são na China, não mainland, mas enfim, Hong Kong e Macau, datam de 2003-2004. Mas a partir, né, da crise de 2009, vejam como isso explode. E explode inicialmente, claro, né, na City Londrina, Frankfurt, que é um centro financeiro europeu, na Ásia, mas depois vai se espalhando regionalmente, Doha, América do Norte com Toronto, Vancouver, depois chega aos Estados Unidos, África com Joanesburgo, Buenos Aires, né, Argentina. Então, enfim, há uma preocupação de Budapeste, enfim, de uma distribuição regional desses centros, que hoje, já em 2018, movimentaram 445 bilhões de dólares, mais ou menos, dados do próprio Sérgio Quadros. Uma outra coisa que é menor, mas é interessante e simbólica. Eu não sei se vocês já viram, né? O Bank of China tem feito esse tipo de publicidade pelo mundo. Eu já vi em aeroporto, por exemplo, em Amsterdã, e tem também outdoors. Então, passa também, né, o processo passa por uma tentativa de convencimento das pessoas sobre a confiabilidade da moeda, né? Hoje a gente está falando de moedas fiduciárias, é importantíssima a confiança, claro, né? Então, tem anúncios pelo mundo, invista em renminbi, né, a moeda global. Bom, junto a essas iniciativas tem alguns potenciais vetores, né, que são importantes de a gente analisar para a internacionalização da moeda chinesa. Um deles é a própria internacionalização da estrutura de empresas e bancos chineses, é claro, né? Então, o Going Global chinês, ele ajuda em muito, né? Quando tem empresas, matrizes e filiais podem, né, claro, facilitar ou estimular o uso do renminbi internacionalmente. Seja para empréstimo, seja para comércio exterior, enfim. E os bancos chineses, né? Posso voltar a isso depois também, mas pelo próprio quadro do Sérgio Quadros, né, vocês veem que os bancos que são autorizados, né, ao uso do renminbi nesses centros offshore são, na sua esmagadora maioria, bancos chineses. Então, é um processo que vai casado, né, de certa forma, a internacionalização do sistema bancário chinês com a internacionalização da moeda chinesa. Os bancos multilaterais, né, alguns sobre os quais a China tem grande influência, a NDB explicitamente, né, tem esse objetivo de reduzir, né? É difícil, na verdade isso tem sido ainda pouco feito, mas tem o objetivo de reduzir o uso do dólar, né? E o AIIB. Bom, e a Belt and Road Initiative, que na verdade nos documentos oficiais explicitamente fala disso também. E é uma iniciativa na qual isso pode ser feito de forma integral, digamos assim. Por quê? Porque muitas das operações da Belt and Road são feitas por meio de empréstimos chineses, né,
para investimentos feitos em outros países, mas que são às vezes feitos por empresas chinesas, ou se não são empresas chinesas, compram produtos chineses. Então, quer dizer, eles podem ir com as duas pontas, emprestar em renminbi para que esse renminbi volte para a China. Um pouco a lá Plano Marshall, né? O Plano Marshall era isso, jogar dólar para a Europa para esse dólar voltar para os Estados Unidos. E nisso, claro, ajudou, né, na consolidação do dólar como moeda-chave lá no pós-guerra, e num contexto ainda de escassez de dólares, né? E pode, claro, ajudar no processo de internacionalização do renminbi. Entrando agora nos dados, os dados têm sido muito explorados por muitos autores, né? E vocês podem, enfim, eu trouxe aqui alguns, existem em abundância, muitos deles só em mandarim, né? Aí dificulta a coisa, pelo menos para mim. Mas enfim, eu vou mostrar alguns dos dados que eu julgo como mais importantes, para depois chegar as discussões dos obstáculos, né? Aqui é o mesmo quadro que eu mostrei no início, mas focando no renminbi. Vejam como é impressionante o processo de aceleração, né? Por mais que a participação do renminbi nos mercados cambiais globais ainda seja pequena, 4%, só para lembrar, o PIB chinês é algo como 15%, né? Então é muito abaixo do PIB chinês ou do comércio chinês, que também está em torno dos 15%, né? Da importância do comércio chinês para o globo, 12%, digamos. Mas aumenta muito, né? Vejam que 2001 era 0. A partir de 2007, dobra a cada triênio. Então, meio em 2007, depois 1, depois 2, depois 4. Mas, no último triênio, esse crescimento já começa a desacelerar. E isso é importante de ser percebido. Quando a gente olha para os dados também, aqui são os pagamentos usando o SWIFT, né? O renminbi já é a quinta moeda do globo. Nesse quesito, já passou, portanto, dólar australiano e dólar canadense, dólar de Hong Kong, né? Mas ainda com um percentual relativamente baixo e, na verdade, deixou de crescer, eu não trouxe aqui a série temporal, mas deixou de crescer nos últimos anos. Esse dado é bastante impressionante, na minha opinião, que diz respeito ao comércio exterior chinês. As barras são em números absolutos, né, em renminbi, os pagamentos em renminbi, mas o mais impressionante é a linha, né, que é a participação no comércio exterior chinês. E vejam, aqui a série começa em 2012, mas em 2009 era virtualmente 0. Vai aumentando o percentual do comércio chinês que é pago em renminbi e chega a um pico de 30%, que é muita coisa, né, lá em 2015. Quase um terço do comércio chinês sendo pago em renminbi. Depois, por motivos que eu vou explicar já, isso começa a declinar, mas não é pouco ter 15%, né, do comércio chinês ainda sendo pago em renminbi. Nos pagamentos totais do comércio global, a participação ainda é pequena, 2%. Aqui mostra que existe no último ano, aqui tem um certo equilíbrio no pagamento e recebimento, né? Ou seja, importações e exportações em renminbi. Mas é interessante ver que nos anos anteriores tem um desequilíbrio normalmente em favor dos pagamentos, ou seja, as importações em renminbi superando as exportações. Ou seja, é renminbi sendo jogado para o mundo, né? Liquidez em renminbi sendo jogada para o mundo. E claro, tem que ser reciclada de alguma forma estando nos outros países, né? Eu vou acelerar por causa do tempo. Esse dado também é muito impressionante, mas tem uma explicação, que é dos investimentos diretos estrangeiros no globo, né? E eu vou chamar a atenção de vocês para a linha só, algo como 90% do investimento chinês no globo sai da China em renminbi. É claro que não é que ele chegue, né, na Alemanha ou em qualquer outro país em renminbi, mas ele sai da China em renminbi e é trocado nos mercados offshore. De toda forma, é uma forma também, dado que os investimentos chineses no globo têm aumentado muito, é uma forma de colaborar, né, para esse processo de internacionalização da moeda chinesa. Os dados aqui são 2016, mas 2019 eu fiz as contas e dá na mesma, dá uns 85%. Reservas internacionais. O renminbi entrou na composição dos direitos especiais de saque. Em função disso, a partir de um determinado momento, 2016, o FMI tem divulgado, né? E vejam que também é uma participação ainda pequena, mas não é desprezível aumentar de 1% para 2%, né? No intervalo de 3 anos, tá certo? Hoje, 2% das reservas internacionais do globo são feitas em renminbi. É pouco, mas a União Europeia, o Banco Central Europeu, melhor dizendo, já tem, por exemplo, reserva em renminbi, o que é simbolicamente relevante.
relevante. E aí a gente entra nos critérios nos quais o renminbi ainda é pouco usado a despeito de um crescimento. Aqui, por exemplo, empréstimos externos, né, em renminbi. Vejam que é um crescimento acelerado, mas quando a gente olha para o eixo direito e para a linha, não dá 0,5% ainda, né, dos empréstimos das instituições financeiras chinesas feito em renminbi. Mesma coisa com títulos, né? Então, houve um crescimento acelerado, estagnado em 2015, e nesse quesito ainda é pouquíssimo usado, 0,5%, mais ou menos. E aí a gente entra nos desafios, e com isso eu vou chegando ao fim. Eu quero chamar a atenção aqui nos desafios para o uso internacional do renminbi para um episódio que é conjuntural, mas que revela obstáculos que, na minha opinião, são estruturais. Em 2015, 16, 17, enfim, houve uma turbulência financeira na China, que a imprensa internacional chamou muita atenção, porque está todo mundo sempre esperando uma grande crise na China, né? E todo mundo adora dizer que vai haver uma grande crise, e houve um processo de fuga de capital, né? Que foi explorado pela mídia internacional. E ela traz uma relação de causa e efeito com o que está no gráfico, que é pura e simplesmente a desvalorização do renminbi. Como vocês sabem, a China historicamente teve um câmbio super estável. Aqui a gente pega o iniciozinho, né, da série, em 2009, e vocês veem essa estabilidade. Depois disso houve momentos de aumento de flexibilidade. Em 2010, metade, né, o câmbio começa a se apreciar. E em agosto de 2015, houve uma nova rodada de flexibilização que fez com que houvesse uma desvalorização grande do renminbi. O governo chinês, na minha opinião, queria essa desvalorização, que seria benéfica ao comércio exterior chinês, mas, enfim, houve uma espécie de overshooting, né, que gerou um processo de fuga de capital que reforça a própria desvalorização, né? Não houve uma crise cambial, por isso que eu acho que a gente tem que falar em fuga de capital com algum cuidado, a gente pode voltar a isso depois, mas foi um momento, né, de turbulência e que reduziu, por exemplo, os depósitos internacionais de renminbi, e com isso houve uma redução no ímpeto do processo de internacionalização do renminbi. Depois o renminbi se aprecia e depois deprecia de novo já no contexto da guerra comercial, né? Vejam que a despeito de, naquele gráfico, né, por causa do eixo, parecer uma valorização excessiva, aqui eu só coloco do lado e com o mesmo eixo do real para vocês verem que, de toda forma, é um câmbio ainda estável, mas que se tornou mais instável a partir da sua própria história, né? De toda forma, isso já gerou, percebam, e essa pesquisa é interessante, feita com empresas, uma percepção das empresas que um dos desafios da internalização do renminbi está ligada justamente à volatilidade da taxa de câmbio. Tá certo? São variações pequenas, mas já entendidas pelas empresas como um obstáculo para o processo de internacionalização do renminbi. E o que isso revela, na minha opinião? Revela as dificuldades do renminbi de se instituir como moeda reserva financeira. Tá certo? E essa discussão a gente tem feito no Estudo de Economia, particularmente com o Ricardo Carneiro, um artigo que a gente está escrevendo juntos. Então, eu me beneficio aqui de algumas ideias dele que a gente tem discutido bastante, né? Vejam, o dólar é estável desde 73 que ele não é mais, né? Acabou o Bretton Woods, o dólar não é mais estável. Isso é um problema para os Estados Unidos? Não. Por quê? Porque a riqueza financeira global ela é calculada em dólar, tá certo? Um agente internacional, mesmo fora dos Estados Unidos, um agente internacional que detenha dólar e veja um processo de desvalorização do dólar, ele pode entender isso como um custo de oportunidade. Teria sido melhor eu estar no real, porque o real está se apreciando. Mas não é propriamente uma perda. A riqueza financeira global é calculada em dólar. Notem, portanto, como a natureza de moeda reserva contemporânea, num contexto de financiarização, de obsessão pela liquidez, para usar uma expressão do Aguilera, né, de exacerbação da importância da função reserva de valor, torna as coisas ainda mais difíceis para o renminbi, né? Esse passo é o passo qualitativamente difícil, né, e que o renminbi não deu e é difícil de ser dado, que é o de se tornar, para usar a divisão do Cohen, né, das 3 funções da moeda nos seus usos privados e públicos. O mais difícil é que o renminbi se torna reserva de valor em seu uso privado, seja encarado pelos agentes privados internacionais como reserva de valor. Desculpa. E isso remete, esse processo remete a essas 3 funções que eu pus na tela, pelo menos. Existe um trade-off, né, quando a gente fala da abertura da conta financeira chinesa.
tá certo? Porque o processo de desenvolvimento chinês ele se baseia, né, num controle que passa pelo controle da conta financeira, mas o processo de internacionalização exige a abertura maior da conta financeira. E tem disputas internas ao próprio governo chinês sobre isso, em relação a isso. O outro ponto é o grau de desenvolvimento do mercado de capitais. O Ricardo Carneiro de novo fez cálculos, eu não tinha essa dimensão, mas que os mercados de capitais estadunidenses representam algo como metade dos mercados de capitais globais. Quer dizer, a China está muito longe disso, né? E um terceiro ponto, paradoxalmente, a baixa dívida pública chinesa é um obstáculo também ao processo de internacionalização no contexto contemporâneo, no qual os títulos públicos eles servem como âncora da riqueza financeira global. E aqui eu estou me referindo especificamente aos títulos públicos estadunidenses, claro, né? Então, o processo de internacionalização do renminbi, de transformação do renminbi em uma moeda reserva financeira, passa paradoxalmente por uma oferta de títulos públicos globalmente, né, que sirvam também como âncora dessa riqueza financeira. E aqui eu chego, então, às minhas considerações finais, já pedindo desculpa por ter extrapolado um pouco o meu tempo. O governo chinês tem uma clara consciência, né, dos problemas de um sistema monetário internacional hierarquizado e dos privilégios associados a uma moeda internacional. Por isso, né, promove um processo inequívoco, né, de internacionalização do renminbi, acho que não há dúvidas com relação a isso, mas, claro, existem limites do ponto de vista da abrangência geográfica. O comércio, por exemplo, chinês é feito particularmente com a Ásia, a África, mas não é que a China consiga já fazer comércio com os Estados Unidos, Alemanha ou qualquer país europeu em renminbi, né? E no que diz respeito às funções desempenhadas, e aí eu repito que a função reserva de valor é aquela que, com a qual o governo chinês vai enfrentar maiores dificuldades, né? Porque é inquestionável que o dólar ainda é a âncora da riqueza financeira global, né? Isso ainda não está abalado. A gente segue, portanto, para usar a expressão do Prasad, nessa armadilha do dólar, inclusive os próprios chineses que têm 3 trilhões, né, de reservas em dólares. Aqui. Então, essa distinção entre internacionalização e superação do dólar ou rivalização com o dólar é importante ser feita, né? O renminbi está, sim, num processo interessante de internacionalização, mas isso não significa, por hora, uma rivalização com o dólar. Aqui eu termino. Obrigado. Excelente, Bruno. Eu quero agradecer muitíssimo por essa apresentação fundamental, absolutamente criteriosa, clara e detalhada para a gente, que dá uma dimensão bastante precisa do que tem sido esse esforço de internacionalização do renminbi até aqui e o tamanho dos desafios que tem pela frente, inclusive o tamanho do poder do dólar nesse sistema. Eu passo a palavra para o Edmilson Paraná, que vai detalhar para a gente agora um pouco sobre o funcionamento dessa nova criação aí da criptomoeda, a criptomoeda chinesa. Paraná, obrigada. Muitíssimo obrigado, Isabela. É um prazer enorme estar nesse webinar do Lab China. Agradeço enormemente o convite e o privilégio de poder fazer parte dessa discussão com especialistas, né, tão qualificados sobre o tema, incluindo certamente você que coordena o processo da nossa discussão aqui hoje. A discussão do Bruno vai contribuir enormemente para ajustar, né, contextualizar o que eu pretendo trazer aqui hoje para vocês, né? Veja que é um tema novo, né, que ainda está em pleno desenvolvimento, na verdade no seu início em muitos aspectos, e que eu entro nele muito mais como alguém que está estudando as criptomoedas, a digitalização das finanças em sentido amplo, muito mais do que como um especialista, um profundo, né, conhecedor de China como vocês são. Eu vou projetar minha tela aqui. Portanto, as limitações que eu vou falar, né, gente, o meu enquadramento certamente segue isso que eu acabei de descrever. Vocês devem estar vendo aqui a minha tela. Bem, eu vou ampliá-la. Não sei se eu acho que ainda não. Agora sim. Tá certo? Vocês conseguem ver minha apresentação ainda. Então, vamos lá. Tá perfeito. Ótimo. A ideia, então, como o título sugere, né, discutir a moeda digital soberana chinesa. Os problemas começam aí
por conta da própria definição do nome, né, de como se chama isso, né? O nome formal é uma sigla, né, DCEP, que em inglês é Digital Currency Electronic Payment, que tem sido utilizada e tem sido chamado, né, ali é como é chamado de chinês, e tem sido chamado aí no ambiente, nos debates financeiros internacionais, como Digital Yuan, de maneira mais simplificada, né? Bem, o que eu não vou ter tempo de aprofundar, né, nessa nossa discussão, mas que é fundamental para enquadrar os elementos do nosso debate aqui, né? Seria bastante necessário fazer uma discussão do que é dinheiro, né, em termos teóricos e práticos funcionais, algo que eu não vou poder fazer. Seria muito importante circunscrever brevemente o papel do Estado e do mercado na regulação monetária e, evidentemente, fazer um panorama geral das próprias criptos, né? As criptomoedas, como elas surgiram, seu desenvolvimento, seu histórico, como elas funcionam. Quer dizer, vocês percebem aí que já há pelo menos 3 dimensões que eu não vou ter como cobrir, dadas as limitações tanto de escopo quanto de tempo, né? Esse é um tema que envolve muito celebracionismo tecnológico, muita confusão, muita desorientação. Portanto, destacar a necessidade de fazer esses movimentos explicativos, né, é sempre muito importante, mas infelizmente a gente não vai poder fazer isso aqui, razão pela qual eu remeto o debate, os leitores, aos meus últimos livros, né, particularmente o Finança Digitalizada, de 2016, foi publicado também lá fora em 2 edições, e meu último livro, Bitcoin, a Utopia Tecnocrática do Dinheiro Político, onde eu desenvolvo todas essas dimensões e procuro pensar o problema das cripto à luz desses aspectos que eu acabei de descrever. O que eu vou fazer aqui hoje, então, diante disso, né? Tratar de um assunto mais específico, que é a moeda digital soberana chinesa. E eu vou fazer isso dividindo a minha fala em três aspectos que eu espero cobrir no tempo em que eu tenho disponível. Primeiro, tratar de algumas das vantagens chinesas nesse campo, né? Mas particularmente o que é, afinal de contas, essa iniciativa e como ela pode vir a funcionar, e pode vir a funcionar porque ainda a gente vai ver uma iniciativa relativamente incipiente, um experimento que está no seu início, né? Portanto, há muita dúvida ainda sobre como isso vai ou não se estabelecer de fato daqui para frente. O contexto, e particularmente o contexto geral em que aparece isso, né, e particularmente as razões fundamentais para a sua criação, nesse e no próximo aspecto em particular que a minha intervenção se conecta muito à intervenção do Bruno, e, claro, os limites, as possibilidades e as eventuais consequências que isso pode produzir daqui para frente, né? Quais são, portanto, algumas dessas vantagens, né, que possibilitam a China se posicionar de uma maneira relativamente mais privilegiada nesse campo, né? A China é uma pioneira, como se sabe, no mercado de pagamentos online, né? Menos de 5% do dinheiro em circulação na China hoje é físico, é de papel. Então, e essa não é uma realidade, ainda que mais aprofundada na China, apenas da China. Essa é uma das primeiras mistificações que precisam ser feitas, resolvidas. Quando se fala de moeda digital, a moeda já é digital nesse sentido, né? Não necessariamente uma criptomoeda, uma moeda digital, não necessariamente uma moeda digital, uma criptomoeda. Não vou ter tempo de me aprofundar nessa história, mas o fato é que uma parte muito pequena do dinheiro que circula é física. A China tem a maior taxa de penetração de pagamentos via smartphone do mundo. 80% dos usuários de smartphone na China utilizam os seus aparelhos para fazer pagamentos online. E aí é uma outra, né, vantagem, digamos assim, na verdade, é mais a oportunidade de explorar um problema, que os sistemas atuais de compensação global, como o SWIFT, que o Bruno falou, etc., eles são relativamente antiquados do ponto de vista técnico, são caros, são lentos, algumas transações levam cerca de 3 dias para serem concluídas, enfim, são mais caras do que deveriam ser. Esse é um sentimento geral do sistema financeiro, e isso, evidentemente, representa uma oportunidade nesse campo, né, em alguns aspectos. Bem, eu vou falar mais para frente das limitações, né, frente a algumas dessas vantagens e oportunidades. O que é, então, esse novo projeto de moeda digital ou uma criptomoeda soberana chinesa, né? Vou falar isso de maneira muito geral, porque interessa muito mais aqui, ao meu ver, problematizar os outros 2 aspectos, porque com o lançamento foi problematizado muito como funciona, como e com toda aquela
com aquele sentimento de celebracionismo tecnológico que envolve o lançamento de uma iniciativa como essa, e se destacou pouco as limitações estruturais, a dinâmica contextual, as possibilidades, que é algo que eu pretendo me dedicar mais aqui. Então, eu vou passar isso de maneira mais rápida, essa descrição do que é essa iniciativa. Bem, isso é parte de um projeto dirigido dentro do People's Bank of China desde 2015 e 2016. Isso vem sendo estudado, vem sendo, né, alguns analistas dizem que, na verdade, esse projeto é mais antigo do que essa data. E um projeto que se acelerou enormemente a partir de 2019. Muito provavelmente, há vários indícios nessa direção por conta do lançamento da Libra do Facebook. Para quem não acompanhou, a Libra é um projeto de criptomoeda privada, controlada e coordenada pelo Facebook com outros parceiros internacionais, que foi lançada em 2019, no segundo semestre de 2019, e gerou um grande rebuliço, né? Muita resistência dos órgãos reguladores, das autoridades monetárias, né? Tem sido muito interessante acompanhar as venturas e particularmente as desventuras da Libra nesse particular, né? Eu vou falar um pouco mais disso à frente. Portanto, como eu dizia, trata-se de um experimento ainda em caráter de teste, né? Esse yuan digital, né, vai ser distribuído, está sendo distribuído como parte do pagamento dos salários e benefícios de servidores públicos de 4 cidades chinesas, né, uma delas planejada para ser uma Smart City, um hub tecnológico de inovação, né? E aqui tem uma coisa interessante, né? Para quem conhece um pouco o que são as criptomoedas, o que é o blockchain, o que é o Bitcoin, aparece um pouco da dúvida se a gente pode ou não pode chamar ela de uma criptomoeda, né, soberana, né? Primeiro porque essa moeda digital chinesa, ela não vai ser pública e aberta, como é o caso das transações que ocorrem nas criptomoedas, nem descentralizada, né? Portanto, e tampouco anônimas, né? Ele vai estar sob o controle da autoridade monetária soberana, como seria de se imaginar, né? E, portanto, à medida que isso é cripto, ou seja, de onde vem a palavra cripto, né? Das criptomoedas, é de criptografia, né? Que essas moedas são compensadas se utilizando o mecanismo de anonimização, que é a criptografia, né? Portanto, em que medida que isso é cripto, em que medida isso está baseado fundamentalmente no blockchain, que são duas dimensões que possibilitam a gente chamar algo de uma criptomoeda, não é tão clara ainda, né? Ela empresta certamente vários conceitos e elementos da tecnologia blockchain, razão pela qual vem sendo chamado de uma criptomoeda, né? E aí cabe a gente falar muito rapidamente o que é uma criptomoeda e o que é o blockchain, né? Bem, a criptomoeda, como eu estava dizendo para vocês, é um sistema de transação em que a compensação, né, das trocas ela se dá por meio de um livro aberto, descentralizado, em que é possível se realizar uma auditoria pública dessas transações e elas são compensadas, né, por meio da tecnologia peer-to-peer, da internet, sem ter de passar por uma terceira parte, por uma autoridade monetária ou por alguma instituição financeira, como é o caso do sistema monetário que a gente conhece, né? E isso é feito por meio dessa tecnologia que possibilita essa descentralização, uma tecnologia considerada, né, muito inovadora, muito disruptiva, que é o blockchain, em tradução simples, uma corrente de blocos. Vamos pensar numa planilha de Excel em que a cada 10 minutos uma nova linha é inserida com todas as transações que ocorreram naquele espaço de troca, e essas transações são compensadas pelos próprios usuários do sistema de troca por meio da doação do seu poder computacional, né? Isso é feito por meio de um conjunto de equações e de mecanismos criptográficos, e esse poder computacional ele é, digamos assim, doado para a comunidade para compensar essas trocas por meio de um incentivo pecuniário, né, em troca de uma unidade dessa criptomoeda, no caso do Bitcoin. Né, e de tal maneira que essas transações elas vão sendo compensadas pela própria comunidade de maneira descentralizada e elas podem ser publicamente auditadas com, evidentemente, identidades anônimas ou pseudo-anônimas, de modo que as carteiras são apenas números, né, que se posicionam no interior desse ledger, né, dessa planilha, desse bloco, dessa construção de blocos que é o blockchain. O interessante dessa história, né, é precisamente a possibilidade de bypassar, de não ter que se utilizar de uma terceira parte para realizar a compensação dessas transações. No caso, para bancos, instituições financeiras e bancos centrais, né?
Essa é a ideia fundamental, a ideia de uma moeda sem Estado, né? Parte do que eu escuto aí. Enfim, mas o fato é que a tecnologia blockchain ela possibilita uma maneira nova de gerir, coordenar, compensar, estruturar informações como essa, né? E aqui um comentário, né, do presidente do Centro Internacional de Intercâmbio Econômico da China, em que situa mais ou menos o que vai ser possível a partir dessa nova iniciativa, né? Obter a coleta em tempo real de dados relacionados à criação de dinheiro, contabilidade, etc., fornecendo assim uma referência útil para o fornecimento de dinheiro e a implementação de políticas monetárias. Eu vou detalhando isso mais à frente quando eu falar de alguns dos limites, né? A iniciativa está sendo realizada em parceria com os grandes bancos comerciais e as big techs chinesas, como Tencent, Ant Financial, que fornece serviços de pagamentos, né? Isso aqui é muito interessante, né? Porque virtualmente a tecnologia blockchain ela é feita justamente para se livrar desses intermediários. Então, do ponto de vista técnico, ela é uma pressão para a desintermediação bancária e desintermediação financeira, né? Ocorre que, no caso da China, isso está sendo feito em parceria tanto com essas empresas de tecnologia quanto com os grandes bancos, particularmente esse experimento, né, o Yuan Digital, está sendo distribuído por meio dos 4 maiores bancos chineses controlados pelo Estado, e a ideia é que, numa segunda fase, os fintechs entrem no jogo, né? Isso se faz por meio da utilização de uma carteira digital, e uma das novidades aqui é que, por meio dessa carteira digital, haverá a possibilidade de transação direta e offline entre os dispositivos. Você pode aproximar um celular com o outro, inclusive, que não está conectado à internet, para fazer a transação, né? Que, de novo, algo que pode, tecnicamente falando, ser realizado sem a necessidade de passar por bancos e instituições financeiras, né? Um temor, digamos assim, do avanço dessas novas tecnologias é a possibilidade de você criar um cenário em que se torna tecnicamente possível que os cidadãos tenham contas diretamente no Banco Central, né? Sem a necessidade de passar pelos bancos comerciais. A questão, portanto, é muito mais política e econômica do que técnica, dado que a possibilidade para que isso seja feito já está, digamos, em certa medida dada, né? É um modelo em que indivíduos, empresas e nações do mundo todo poderiam supostamente transacionar e compensar suas transações com a China via internet, que está fora do sistema de pagamento sob esfera de influência econômica direta dos Estados Unidos, e esse certamente é um ponto muito importante, né? É uma tentativa de um passo a mais da China na construção de uma infraestrutura financeira global que não seja coordenada diretamente pelos Estados Unidos, né? Qual que são, aqui eu passo a detalhar, então, que me parece mais importante, o contexto e as razões para a criação, o que possibilita a gente enquadrar o que há de potencial aplicação desse projeto técnico, né, dessas características técnicas em relação aos objetivos que estão postos para essa iniciativa, né? Bem, isso vem num período de turbulência do sistema monetário e financeiro internacional, né? A gente está falando de uma crise, queda do preço do petróleo, né? Muitos países estão buscando aumentar a diversificação das suas reservas, alguns deles comprando ouro, por exemplo, né? Aqui e ali. Claro que isso não chega a ser muito significativo, mas tem se observado esse movimento. E uma tentativa de se tentar uma diminuição da dependência em relação ao dólar, né? No caso da China. Portanto, não é apenas ou centralmente sobre tecnologia, eu acho que isso precisa ficar claro, mas é sobre soberania, né? A questão é fundamentalmente essa, né? Em 2017, né, a China praticamente baniu o Bitcoin do país. Na verdade, ela baniu a oferta pública inicial, baniu as exchanges, não chega a ser, né? Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas a verdade é que ela, apesar de ser a maior mineradora de Bitcoins do mundo, na época, ela praticamente baniu o Bitcoin do país, né? Só que o interessante dessa história é que, desde então, ela vem incentivando o uso da tecnologia blockchain em aplicações as mais diversas. O que reverbera um entendimento em vários ambientes de que, na verdade, o que há de inovador nas criptomoedas é realmente a tecnologia blockchain, né? É isso que é a grande novidade do aparecimento das criptomoedas. Esse é um entendimento certamente compartilhado pela autoridade chinesa. O Xi Jinping, pessoalmente, vem dando declarações de incentivo à utilização e adoção do blockchain, né? Vem fazendo isso a partir de outubro de 2019, não coincidentemente, justamente quando a Libra começou a ser lançada, né? E, claro, isso representa uma resposta
há um conjunto de riscos apresentados à soberania monetária pelas novas formas de moeda digital, não só o Bitcoin e as demais criptos, como também a Libra e outras tentativas de moeda como essa, né? É uma forma também potencial de manutenção e controle de capitais da China, né? Num contexto em que isso poderia ser relativizado por meio da utilização de um outro meio de troca. Por exemplo, a Libra, né? Uma angústia quanto à possibilidade, naquele momento, da Libra se estabelecer e vir a fortalecer o dólar junto disso, né? E no mais, essa ideia de uma criptomoeda soberana, ela já vinha sendo avaliada há algum tempo pela China, né? A advinda do lançamento da Libra pelo Facebook acelera esse movimento por parte da China, mas o fato é que há uma nova disputa global no campo dos serviços de pagamentos online e fintechs, e a China certamente é um ator importantíssimo no interior dessa disputa, né? Bem, fala-se então da busca por uma autonomia frente ao sistema de pagamento internacional controlado pelos Estados Unidos, né? O problema do SWIFT, congêneres, a chamada politização crescente do dólar, que vem sendo utilizada como instrumento de pressão contra países como a Rússia, Venezuela, o Irã e etc., né? Que se aprofunda no último período. Portanto, a tentativa de trabalhar na direção da construção, como estava apontando o Bruno, de um sistema de compensação global alternativo que se torna algo, claro, cada vez mais estratégico, né? A busca por proteção e antecipação contra uma eventual disrupção vinda do setor privado ou público ocidental nesse campo, né? A busca por uma maior internacionalização e integração financeira com seus parceiros, um eventual uso na iniciativa One Belt, One Road, nos investimentos na África, etc. O Bruno também antecipou isso. Uma busca por monitoramento e maior controle do espaço monetário e da circulação monetária. Fala-se muito em combate à corrupção, evasão, nos recursos em termos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, que uma forma de transação monetária como essa possibilita para a detecção de fraudes e etc. Uma busca em si pelo aumento nas transações de eficiência, um aumento de eficiência nas transações monetárias, né? 225 milhões de pessoas não são bancarizadas na China. A ideia é que isso facilite o acesso delas, já que numa configuração do sistema isso pode se dar sem passar pelos bancos, como eu disse. Eu não sei como a gente não sabe ainda como a China vai adequar isso, dado que ela está trazendo os bancos para dentro da iniciativa, está utilizando os bancos, né? E pode contribuir na regulação do mercado de dívida privada e das famílias na China, né? Com essa preocupação com o shadow bank, os mecanismos paralelos de financiamento, né? Trazendo isso para dentro do sistema bancário chinês, seria mais amigável a regulação das autoridades, né? A China está atenta à necessidade de um avanço e desenvolvimento de uma tecnologia pioneira, mais do que a utilização de uma outra forma de moeda, né? Portanto, a corrida pela moeda digital soberana, ela é também uma corrida pelo eventual efeito rede que ela pode ensejar, que uma determinada configuração desse sistema mais eficiente que a outra, mais barata que a outra, pode ensejar, né? Então, o efeito do winner takes all, né? Se você larga na frente a possibilidade dentro dessa economia de plataforma, dessa plataformização, de você ter uma predominância muito grande, né? Tanto a ideia de, ao antecipar isso, criar incentivos para o uso da tecnologia chinesa da moeda digital por outros países, e quem sabe com isso, secundariamente, sua própria moeda, né? Esse problema, né, do efeito rede, do vencedor levando tudo das Big Tech, mesmo na China, é um problema que chama a atenção da autoridade chinesa, já não é de hoje. A China vem tentando observar com muito cuidado, sem frear, a dinâmica de desenvolvimento das fintechs, né, dentro do país, ao mesmo tempo querendo se utilizar isso como potencial de alavancagem tecnológica para antecipar os seus movimentos em nível internacional, né, e, claro, para lidar com a incerteza frente à possibilidade de uma disrupção tecnológica nesse campo, né, o desejo de controlar, então, a mudança tecnológica nos seus próprios termos e quiçá, a busca de uma oportunidade de um leapfrog aí nesse campo, se utilizando dessa alta capacidade de alavancagem, que é a dinâmica típica da lógica de plataformização, com efeito rede, o winner takes all produz. Bem, eu falei um pouco rapidamente sobre
a possibilidade que isso abre para o fim da intermediação bancária. Esse é um ponto onde essa disrupção tecnológica poderia vir, mas é evidente que esse não é um problema puramente técnico, né? Os bancos são atores políticos e econômicos absolutamente fundamentais no governo da economia global. Portanto, a gente não sabe qual conformação isso ainda vai ter. A gente sabe que os bancos estão diretamente inseridos nesse processo, desenvolvendo muitas coisas nessa área, trabalhando em conjunto com os governos. Então, há muita ainda dúvida sobre como isso vai se desenrolar. Partindo para alguns apontamentos finais, né? Eu acho que cabe a gente pensar em algumas dúvidas que estão postas aí para esse processo, né? Primeiro, será que isso vai pegar? As pessoas vão utilizar esse tipo de moeda diante da conveniência de mecanismos como o Alipay, o WeChat Pay, né? Quão mais conveniente esse tipo de moeda vai ser, né? A diferença, em muitos aspectos, tem sido apontada como muito pequena, né? Qual é a relação eventual de colaboração e conflito com essas grandes empresas de tecnologias e as instituições financeiras dentro da China, particularmente as empresas de tecnologia cada vez mais poderosas, né? Como é que vai ser construída essa parceria para a viabilização prática desse instrumento que está sendo planejado, né? Como é que esses grandes atores vão se rearranjar à luz dessa iniciativa? Como é que eles vão se compor no interior dela e como isso se expressa na maneira como vai ou não vai ser adotado pelas pessoas? A China vai mesmo fazer desse yuan digital algo flexível o suficiente para permitir que os seus cidadãos movam recursos e riqueza para fora do país? Porque isso também está implícito. Me parece que não, né? Parece altamente improvável. Né? De que maneira isso será ou não será conectado a sistemas como o Social Credit, né? Que vem sendo desenvolvido na China, né? Isso ainda é incerto, mas com certeza essa é uma iniciativa que caminha na direção de ampliação do poder de vigilância nesse campo, né? A gente está falando, em suma, de um fim da anonimidade do dinheiro, né? Parece também improvável pensar isso, dada a função social que a troca anônima tem no capitalismo, não só em nível global, mas também no capitalismo chinês, né? O papel do Estado nesse jogo. Já aparecem algumas tensões, por exemplo, como Macau, né? Reclamando, tipo, olha, se vocês rastrearem demais essas transações aqui, vocês vão gerar um problema enorme para a economia de Macau, os cassinos e uma série de coisas que a gente faz aqui com o pessoal que é muito cioso da sua privacidade, né? Bem, tudo parece apontar que esse certamente é mais um instrumento do arranjo financeiro que a China, né, interno e externo, tenta construir. É uma plataforma, pode ser uma plataforma para eventual ajuda financeira a países em desenvolvimento, e nesse caso se fala de projeção de influência e poder, algo que sem dúvida está relacionado à estratégia de desenvolvimento recente do país, né, das últimas décadas, ancorada na inovação tecnológica de ponta. Então essas coisas aqui se encontram. Há todo esse contexto muito bem destacado pelo Bruno, eu não vou me delongar aqui, de baixa internacionalização do renminbi, né, o dilema monetário chinês de restrição e controle frente à necessidade de internacionalizar de fato a sua moeda, né, portanto, o yuan digital aparece muito mais dentro de uma estratégia que parece muito mais defensiva nesse cenário do que ofensiva, né? Em certo aspecto, nesse contexto da internacionalização da moeda chinesa apresentada pelo Bruno, é possível pensar no curto prazo que os Estados Unidos representam para si uma ameaça mais séria à dominância global do dólar do que a China com uma iniciativa dessa, né? Muita gente saiu dizendo, para superar o dólar, a coisa definitivamente não é tão simples, né? Me parece que as consequências elas são modestas, né? Ela inicia uma corrida nesse campo, mas definitivamente não há que se falar de se livrar da dependência do dólar. Isso não muda um só golpe, como se disse por aí, o mundo financeiro, apesar de significar sim um passo ainda que modesto nessa direção. Se isso vai ou não ter um impacto econômico imediato mais substantivo, me parece improvável, ao menos no curto prazo. Ele pode facilitar tecnicamente a condução da política monetária, né? Torna mais fácil, por exemplo, a aplicação de taxa de juros negativa, como a própria autoridade chinesa, um exemplo que a própria autoridade chinesa vem usando, mas, para além disso, as implicações não parecem ser muito mais profundas, né? Não deve impactar na valorização ou desvalorização do renminbi, que responde muito mais a outros fatores, na conjuntura mais
recente, né, aos rumos da disputa comercial entre a China e os Estados Unidos, aos rumos mais gerais da internacionalização do RMB. Agora, certamente deve haver uma reação americana nesse campo, né? Fala-se numa corrida da moeda digital, mais um capítulo, portanto, da guerra tecnológica em curso. Em 2019, uma comissão no Congresso americano para defender a Libra, né, que gerou alguma resistência importante da autoridade monetária nos Estados Unidos. O Zuckerberg, CEO do Facebook, ele alertou para os esforços de digitalização da China, dizendo que eles vão deixar os Estados Unidos comendo poeira, né? Falou especialmente sobre a moeda digital chinesa, que à época estava para ser lançada, né? Recentemente, o Jeff Bezos da Amazon fez um alerta semelhante, do tipo, olha, a China está chegando e vai deixar o Vale do Silício para trás. E vários atores políticos têm seguido numa direção parecida, né? Então é provável que os Estados Unidos busquem responder à mesma altura, né? E outros países muito possivelmente seguirão a China nesse particular, né? A Suécia já trabalha com o desenvolvimento do e-Krona, Singapura, Canadá, Suíça já conduziram alguns testes, né? Outros países vêm produzindo pesquisas, relatórios oficiais sobre a questão, considerando a possibilidade de produzirem suas próprias criptomoedas soberanas ou moedas totalmente digitais soberanas, né? Um estudo do BIS aponta que 70% desses países, dos países, já fazem considerações públicas abertas sobre isso. E me parece que essas são, portanto, as consequências fundamentais, que, ao meu ver, ainda são modestas, né? Esse parece ser, portanto, um enquadramento geral da questão no interior do problema e dos limites mais claros que o Bruno nos apresentou antes, e, quiçá, sirva como uma forma da gente iniciar o acompanhamento dessa questão, que ainda é muito incipiente, né? E uma questão que deve ser olhada com muita cautela, para que a gente possa entender o que de fato está em jogo nessa questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Paraná. Muito estimulante aí os vários elementos que você trouxe para o debate. Eu acho que a gente começa agora a nossa rodada de conversa aqui. Acho que pode ser uma rodada bem informal, de bate-papo mesmo, com muitas questões, muito estimulados aí por ambas as falas e ambas as apresentações. Eu passo a palavra direto para a Aline, que é a nossa comentadora aqui oficial, com esse desafio prazeroso, né, de estar diante de duas apresentações riquíssimas, muito criteriosas e com muitos elementos para a conversa. Aline, obrigada. Obrigada, Isabela, obrigada, Paraná, obrigada, Bruno, por essas excelentes apresentações. Eu, como cientista política, fico muito feliz. Uma cientista política que estuda moeda, ver como realmente moeda é poder, como o próprio Bruno colocou, moeda é um instrumento, é um tema para a ciência política também, né? Para as relações internacionais, trazendo o próprio NEP, que disse isso no início do século XX. Então, estou muito feliz de poder tratar desse tema hoje com vocês. E eu tenho vários comentários, perguntas. São duas apresentações que conversam claramente, né? Então eu posso, né, dizer Bruno ou Paraná, mas na verdade os dois podem comentar, responder, mais comentar essas minhas inquietações, né? Foram duas apresentações rápidas, então sempre tem debates, alguns temas que a gente pode continuar debatendo, né? Da apresentação do Bruno, né? Você mesmo coloca, que é um tema que você trabalhou um pouco na sua tese, mas você vê como é importante a importância da internacionalização dos bancos para o processo de internacionalização do RMB. Então, se você puder falar um pouco mais sobre isso, né, sobre a própria infraestrutura financeira na China, né, como ela vem se desenvolvendo, será que a gente pode falar que o sistema financeiro chinês já é robusto o suficiente para sustentar a internacionalização da moeda, né, chinesa? É um ponto que eu coloco para você debater um pouco mais. Outra questão também que me veio em mente, né, você mesmo falou que o renminbi, né, para os próprios dados, né, do SWIFT, deixou de crescer nos últimos anos, né, de 2015 e 16, aí 17 veio baixando um pouco. Claramente que os processos históricos não são lineares, né?
mas você acredita que essa é uma tendência que veio para ficar diante de um processo, um certo recuo, um maior controle de capitais ali na China? Isso também vai para o meu próximo comentário, né, que a gente pudesse debater um pouco mais sobre o controle de capitais, né, como esse controle na China, de fato, uma pedra no pé da China para o processo de internacionalização da sua moeda. Como é que se dará? É possível, de fato, pensar numa internacionalização mais robusta, pensar, talvez, futuramente, aí no renminbi ser uma alternativa ao dólar, concorrer, de fato, para ser uma importante moeda reserva internacional, né? Pensando nessas limitações de controle de capitais, né? E trazendo um autor que eu sei que você usa, mas não cita o Cohen, né? Ou citou rapidamente, né? Pensando nos valores, nas funções da moeda. Mas ele fala muito em poder monetário, né? Em poder monetário, poder como autonomia e como influência, né? E pensando na internacionalização do renminbi, será que a gente pode dizer que nesse momento, pelo menos do ponto de vista do poder como autonomia, a China já está alcançando uma maior autonomia no sistema monetário internacional, antes, né, claramente, de alcançar um poder como influência, ou não, né? Aí mesmo essa autonomia ainda é muito limitada, né? E trazendo a Stranger de novo, né? Como você colocou rapidamente no seu slide, ela fala em poder relacional e poder estrutural, né? E fala que, na verdade, o mais importante é o poder estrutural, né? Quem é que determina as regras do jogo, né? Quem está jogando, a gente claramente viu aqui que são os Estados Unidos, né? Você já deixou claro que ainda está muito longe, né? A China ainda está muito longe de poder de ditar as regras do jogo, mas queria que você debatesse um pouco mais sobre isso, sobre se é possível realmente isso acontecer um dia, ou se a China pretende, de fato, ser mais uma mantenedora do sistema, né? Ou até uma reformuladora, né? Reformular em alguns aspectos do sistema, ou se será realmente que a gente pode pensar a longo prazo que ela vai ser uma transformadora do sistema monetário internacional, né? E aí, claramente, eu acabo indo para o Paraná, porque você acabou citando rapidamente no final sobre a internacionalização do renminbi. Queria que, se você, Paraná, pudesse falar de uma forma mais clara, né? Será que, de fato, então, a moeda digital chinesa é um novo passo à internacionalização do renminbi ou não, né? Você colocou no final, mas talvez como dúvidas, talvez, mas queria que você deixasse um pouco mais claro qual que é a sua opinião. E uma outra questão que você também traz, que você falou que ainda não é muito claro, mas eu fico muito desconfortável quando eu leio criptomoeda chinesa, né? Para mim, você é um especialista ou não, você fala um pouco sobre o que é, mas eu queria que você debatesse um pouco mais, colocasse mais claramente qual que é a sua opinião mesmo sobre isso. Porque a própria filosofia política, né, das criptomoedas é uma filosofia política anarcocapitalista, né, anti-Estado, anti-bancos. Então, pensar numa criptomoeda que ela é essencialmente descentralizada, aí você pensa numa moeda digital, numa criptomoeda emitida por um banco central, eu fico, né, muito desconfortável. Então, eu queria que você esclarecesse um pouco mais sobre isso. Outra questão que eu fiquei em dúvida na sua apresentação, porque você fala que os 4 grandes bancos vão ter um papel ativo, né? Nesse processo de gerenciamento, vamos dizer assim, da moeda digital. Mas, ao mesmo tempo, você coloca que o uso da moeda digital chinesa vai ser da parte do sistema bancário, né? Os cidadãos terão a possibilidade, sem uso de internet, ter uma conta no Banco Central. Então, eu fiquei com dúvida em relação a isso, porque dentro do que eu imaginava, do que eu pesquisava, realmente os bancos estão fora dessa, né? Mas parece que não. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Né? Outro ponto também que eu gostaria que a gente pudesse debater um pouco mais, que acho que os dois colocaram, né?
Quando a gente fala de renminbi, a gente fala de dólar, não tem jeito, né? E nas últimas palavras do Paraná, ele mesmo falou das sanções que se intensificaram nos últimos tempos, né? Dos Estados Unidos, né? Claro que o uso mais politizado, vamos dizer assim, do dólar vem mais a partir do 11 de setembro, mas com Trump realmente a gente vê que a moeda utilizada como instrumento político vem crescendo, né? Então, uma pergunta, tanto, né, um debate tanto para o Paraná quanto para o Bruno, será que, de fato, existe espaço para as moedas digitais, de uma maneira geral, né, serem um contraponto a essas sanções norte-americanas, né? O ano passado, o Trump ameaçou a China, né, uma lei de emergência nacional, né, de fazer com que as empresas voltassem, impedir que empresas investissem na China, sempre no âmbito da ameaça, que não se concretiza, sempre dentro do âmbito da guerra comercial, né? Que pode se transformar talvez numa guerra cambial, enfim, sempre haver. Mas, enfim, queria que a gente pudesse debater um pouco mais sobre isso, se pode ser de fato um instrumento para evitar, para realmente você poder contornar toda a infraestrutura financeira norte-americana, né? E um outro ponto mais geral que eu gostaria de trazer, que o Icahn Green coloca, né, que quando a gente vai pensar a soberania monetária americana, né, ele fala que o grande desafio do dólar, ele não vai vir de fora, ele vai vir de dentro. Né? Então, nesse sentido, não adianta a gente pensar em renminbi, em euro, direitos especiais de saque. Quem vai destruir, vamos dizer assim, quem pode minar a confiança no dólar são os Estados Unidos, é a própria política americana. Né? Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês trouxessem a opinião de vocês, o debate de vocês sobre isso, se realmente é algo que vem de dentro dos Estados Unidos, ou se é possível se pensar numa ameaça que vem de fora, especificamente o renminbi. Né? É isso, inicialmente. Então, mais para frente eu posso colocar outras questões, até relacionar um pouco o Brasil no meio disso tudo aí. Comentários da Aline estão excelentes, extraordinários. Eu não vou acrescentar mais nada, eu acho que vocês já têm aí um volume muito grande de questões para debate, de questões para responder. Então, eu passo diretamente a palavra ao Bruno e depois, se a gente tiver tempo ainda, a gente tenta fazer uma segunda rodada rápida de questões. Então, por favor, Bruno. Legal, obrigado, Aline, pelos comentários. De fato, concordo com a Isabela, que levantam pontos interessantíssimos e que ficaram de fora alguns, né, da minha apresentação, e eu te agradeço, inclusive, porque você me permite aqui, com um pouco mais de tempo, desenvolver alguns deles. Né? Você traz também autores super pertinentes, que eu só mencionei, né, e vou poder aqui também tratar com um pouco mais de detalhes. Começando pelos bancos. Eu reitero aqui que eu acho que o processo de internacionalização do renminbi, ele requer, né, esse processo de internacionalização dos bancos chineses, e a minha percepção é que o governo chinês, na verdade, tem essa clara percepção também, e vem fazendo isso, né? Não é por acaso, portanto, que esses centros offshore, eles têm como banco-chave autorizado um banco chinês, né? Normalmente um dos 4, enfim. Mas mais do que... Bom, e aí uma característica que eu não mencionei na minha apresentação e posso dizer agora, e que quem estuda a China conhece bem, né? São bancos públicos. Tá certo? E isso facilita muito, né, a coisa para os chineses. São bancos, portanto, que estão sob orientação, né, do próprio Partido Comunista, do governo chinês, e que vão mais diretamente acatar, né, aquilo que for desenhado como política para a internacionalização do renminbi. Um outro ponto interessante, a China vem também não só estabelecendo agências dos 4 bancos grandes, né, fora da China, mas também comprando bancos, né? Aqui no Brasil, salvo engano, comprou o BIC, né? E eu recentemente estava fazendo
pesquisa sobre os investimentos chineses nos BRICS, e me chamou a atenção um grande investimento em 2006, se eu não me engano, que era um dos grandes bancos na África do Sul. E aí, vejam, é uma forma de, primeiro, claro, de ganhar market share diretamente, e sem necessariamente trocar a bandeira, né? Mas, na verdade, tendo acesso a uma estrutura bancária que já tem a sua capilaridade dentro do país, mas que passa a ter, e esse ponto é relevante, acesso direto ao People's Bank of China, né? Como emprestador de última instância, como provedor de liquidez, etc. e tal. Então, seja com a bandeira do Bank of China, seja com outras bandeiras, mas por meio desses processos de fusão, aquisição, esse processo de extroversão dos bancos chineses, e repito, de bancos públicos chineses, é sem dúvida alguma parte necessária do processo, né? E aí, bom, você pergunta se eles têm maturidade suficiente para isso, né? Aí, enfim, a gente teria que entrar em questões microeconômicas quando a gente olha os relatórios todos do governo chinês, das universidades chinesas que têm trabalhado com isso, a Renmin em particular, eles estão muito atentos a isso, a necessidade de um ganho de eficiência do sistema financeiro, enfim, eles trabalham muito as questões microeconômicas para possibilitação, né, para além das questões políticas, enfim, para que haja eficiência nesse processo todo, né? Declínio do processo, né, de internacionalização, se é um processo que veio para ficar. Eu diria que não. É algo que aconteceu nos últimos 3, 4 anos, que mostra, por um lado, e foi isso que eu tentei mostrar pela minha apresentação, que, na verdade, a parte mais fácil foi feita. Não que seja fácil, né? Não que seja fácil, tanto que só a China conseguiu, né? Mas, enfim, o que vem adiante é o mais difícil, mas que, enfim, tendo como última etapa, né, a tentativa de estabelecer o renminbi como moeda reserva, né, de uso privado no globo, mas mesmo a gente pensando no uso comercial, ainda tem espaço para crescer, né? E aí, por exemplo, o dado que eu mostrei também muito en passant e posso aqui repetir, né? 2% do comércio global é transacionado em renminbi, segundo os cálculos aí da Renmin University, e o comércio chinês é de 12%. Claro que não vai chegar a 12%, mas, enfim, tem espaço para aumentar bastante aquilo que a China faz de comércio em renminbi. E aí, também toco num outro ponto teu, né? Sobre poder relacional e estrutural, citando a Strange. Repito, tem espaço para crescer, mas é claro que esse espaço para crescer revela também os limites. Porque onde que vai crescer? Vai crescer com a Ásia, vai crescer com a América Latina. Nessa situação, com o Brasil é pouco provável, mas com a Argentina pode crescer, com países africanos, com esses do Belt and Road, né? Mas daí, né, a China conseguiu usar o renminbi no comércio com os países centrais, é outra história, né? Mesmo, vejam só, um dado interessante, para mostrar como uma coisa é difícil, né? Essas inércias do sistema monetário são muito grandes, né? E difíceis de serem combatidas. China e Rússia, 2 países que têm todo o interesse do mundo, né? Em reduzir o uso do dólar e têm promovido uma política pesada nesse sentido, tá certo? Semana passada, um dado super atual, a Sputnik, ou essa semana, nem sei mais, a Sputnik celebrou que, pela primeira vez, o comércio entre China e Rússia tem menos da metade denominado em dólares. Eu não me lembro quanto, mas que seja 45, enfim. Isso foi celebrado, né? E, de fato, reduziu bastante. Se a gente olhar 5 anos atrás, era algo como 80% e foi declinando para algo como 45%, tá certo? Mas quais são os outros 55%? 30% é euro. Ou seja, não é que nesse comércio entre Rússia e China o dólar esteja sendo substituído de forma massiva pelo renminbi ou pelo rublo. Existe esse processo, né? Eu não vou me lembrar de cabeça, mas 7% é rublo e 15%, sei lá, é renminbi, não me lembro exatamente, mas 30% é euro. Ou seja, para os agentes, porque a gente está falando também de agentes privados, né? Não são só públicos. Então, para os agentes, e particularmente para os agentes privados, né?
russos e chineses, bom, eles querem moeda forte, tá certo? Eles querem uma moeda que seja uma reserva internacional, né? Então, mesmo no caso dessa relação em que existe uma simbiose no desejo, né, de driblar o dólar significa muitas vezes enfrentar na frente o euro, né, antes de que se chegue ao renminbi. Então, enfim, para sentir, eu tô mostrando os dois lados, né? Eu vejo, eu acho que não é que a gente vá agora ficar estabilizado no ponto que estamos, há espaço para crescer, mas não é que o espaço para crescer vá significar a substituição do dólar no curto e nem no médio prazo, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Autonomia e influência. Bom, e o controle de capitais. Vou começar pelo controle de capitais. Essa é uma discussão interessante também. Tem gente que tenta ir por um caminho mostrando que o atual grau, né, de regulação da conta financeira chinesa não seria um empecilho. Eu vejo como um empecilho. Eu concordo, portanto, com a maioria das pessoas, né, não estou dizendo isso sozinho, que vem como um empecilho. Por mais que a China tente, né, os processos chineses são muito curiosos e a gente tem que olhar para a história, mas tem que sempre olhar para a capacidade deles de inovar, né? Mas, então, o Paraná estava dizendo, né, tem gente dizendo, bom, tem gente que alega que esse processo via moedas digitais seria uma forma, né, de contribuir para o processo de internacionalização sem abrir mais, né, a conta financeira. Pode ser, mas enfim, eu continuo vendo esse trade-off, o trade-off entre, de um lado, o processo de internacionalização do renminbi exigir, sim, uma abertura gradual, mais contínua, né, da conta financeira chinesa, e isso esbarrar em outros problemas, né? E aí a gente tem o hábito de enxergar o Partido Comunista Chinês como monolítico, né, como se fosse uma pessoa, né, como se fosse o Xi Jinping determinando todas as coisas. Óbvio que não é isso, né? E aí, de novo, as pesquisas da Mariana Zucker-Marx, essa doutoranda lá da Universidade Livre de Berlim, mostram como essas disputas ficam, em parte, vocalizadas por dois entes, que são o People's Bank of China, em prol justamente da abertura, de uma abertura adicional, Banco Central, em qualquer lugar do mundo é assim, né? E, de outro lado, o Ministério do Comércio, que percebe justamente os problemas de uma abertura excessiva, né, da conta financeira. Então, esse para mim, um grande nó, é um grande empecilho interno, né? Tem os empecilhos externos, mas esse é um empecilho interno ainda para a continuidade do processo. Autonomia ou influência. A autonomia chinesa não é plena, é muito distinta ainda do que é a autonomia dos Estados Unidos, por exemplo, né? Que também não sei se é plena, não diria que é plena, mas é imensamente maior. Agora, a autonomia chinesa é muito maior do que a de um conjunto de outros países que tem, por exemplo, a conta financeira completamente aberta, ou muito mais aberta, ou que tem um sistema bancário muito mais privatizado, ou muito mais internacionalizado, que tem uma estrutura de passivo externo, né, muito mais assentada nos investimentos de portfólio. Então, quer dizer, desse ponto de vista, a autonomia chinesa é relativa, mas é grande, eu diria, né? Continua sendo grande e, enfim, do ponto de vista da influência, aí a gente volta à coisa da Strange, né? Uma influência ainda bilateral, regional, mas não tem a capacidade de mudar estruturalmente o sistema, né? Acho que eu paro por aqui para deixar. Obrigada, Bruno. Mais uma vez, obrigada pelos comentários excelentes. Eu passo para o Paraná. Muitíssimo obrigado, Aline, pelas questões, pelos apontamentos que são realmente fundamentais. E faço coro ao que disse o Bruno em agradecer a oportunidade particular de poder esclarecer alguns pontos, né? Visto que mesmo tendo passado um pouquinho do tempo, como foi o meu caso, fica evidente pelos seus apontamentos que algumas coisas ficaram certamente por serem esclarecidas, né? Eu vou tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque algumas questões de fato simplesmente não têm definição nesse campo, né? Então a gente é preciso ser franco e cauteloso quanto a isso, como eu vinha dizendo. Acho que as pessoas estão fazendo ilações assim muito empolgadas sobre esse processo, né?
E todo mundo que eu escuto, seja de um lado ou do outro, eu falo, calma, gente, né? Vamos observar, né? Eu acho que, enfim, cientista, mesmo cientista social, econômico, observa os fenômenos para tomar uma posição, né? Diante disso, dessas limitações são as imposições da limitação da realidade que eu vou tentar trazer para cá. Veja, o que isso significa do ponto de vista prático? Que isso é um experimento, né? Um experimento conduzido à maneira chinesa, como disse o Bruno antes, mas todo mundo que estuda China sabe um pouco, né, dessa dinâmica experimental das políticas públicas que a China adota, em nível local, regional e nacional, algo que já vem de décadas, um processo que vem se reconfigurando, que do ponto de vista institucional é de fato muito interessante, né? E claro que esse experimento está no interior dessa tradição de experimentalismo institucional ou de inovação institucional chinesa, né? Portanto, ele é um experimento conduzido em escala micro, local. Falei para vocês, são 4 cidades, não é para todo mundo, agora começa com servidores, né? Para aí, quem sabe, a depender dos resultados que forem auferidos, acontecer uma ampliação em nível macro, em nível nacional e, quiçá, em nível internacional. Portanto, é muito difícil cravar como é que essa composição vai ficar, de fato, consolidada ao fim da história, né? Agora, a despeito de ser isso, houve um rebuliço danado, né? E eu tentei enquadrar um pouco do porquê houve esse frisson em torno dessa história toda, porque, bem, isso vem num contexto muito específico, né? No quadro de uma disputa global ampliada no interior da concorrência no campo das tecnologias financeiras, das fintechs, das inovações monetárias, que é algo que vem avançando nas últimas décadas, é um conjunto de inovações financeiras as mais diversas, que crescentemente estão se apoiando em novos mecanismos tecnológicos, na dinâmica de reconfiguração da economia como um todo, como eu falei, né, pela lógica de plataformização, o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, bem, um conjunto de fatores que, de novo, eu venho tentando abordar no meu trabalho, né, que enquadram Paraná, só para complementar, eu acho que a própria pandemia, né, eu acho que ela trouxe todo um debate sobre, né, intensificando essas transformações no sistema de pagamentos. Né? Sem dúvida alguma, não só no sistema de pagamentos, mas a lógica geral de reconfiguração de uma série de processos. Vamos pensar no processo geral de individualização da privatização, no sentido de tornar os espaços de trabalho cada vez mais privados, que o trabalho remoto produz em escala massiva no contexto pandêmico, né? Então, claro que isso vem tendo desdobramentos os mais diversos. E a discussão sobre a pandemia, eu tinha até colocado no slide, mas depois eu tirei, porque eu falei, não vai dar tempo, eu não vou entrar nessa história da pandemia. Mas, certamente, a pandemia ocupou um papel na atenção que isso produziu, mas ele é um fator menor, né, nessa discussão, razão pela qual eu resolvi não abordar. Né? Do ponto de vista da determinação que ele produz, ele é menor, mas é claro que ele é um ingrediente, sem dúvida alguma, que aumenta a atenção, né, as dúvidas que se tem em torno disso. A China, né, com toda essa digitalização do sistema de pagamento, mobilizou isso fortemente no contexto pandêmico e vem mobilizando, então, inclusive, vocalizou, né, a necessidade de aprofundar nessa direção. Então, isso foi automaticamente enquadrado como mais uma dessas iniciativas de desmaterialização do dinheiro no contexto pandêmico, apesar de, ao meu ver, isso ser algo menor na dinâmica mais ampla de determinação do que está em jogo nesse processo. Bem, aí você me pergunta diante disso, né? Isso é um experimento, há muitas dúvidas ainda em relação a ele. É possível falar de cripto ou não? Eu vou ser bem sincero, assim, quando a Isabela me perguntou um título da apresentação, eu falei, meu Deus, eu vou chamar esse negócio de cripto ou não vou chamar de cripto? Porque muita gente está chamando, né? Então eu também estou me ancorando no fato de que está sendo usado e eu vou, então, me posicionar à luz do que está sendo usado. Está chamando de yuan digital, mas espera aí, a moeda já é digital. Já temos um problema aí. Criptomoeda definitivamente não é uma criptomoeda, né, no sentido pleno do conceito, né? Definitivamente não é nada parecido como um Bitcoin, compensado de maneira descentralizada, pública, aberta, auditável, se livrando da necessidade de uma terceira parte para compensar as transações no país, instituições financeiras, Estado, né? Eu discuto isso longamente no meu livro, definitivamente não me parece esse é o caso, mas isso é muito interessante, porque quando eu estava escrevendo esse livro agora, que eu acabei de publicar, eu falei justamente isso nas considerações finais. Eu falei, olha, um dos desdobramentos, e aqui que a coisa fica mais escorregadia na sua pergunta.
um dos desdobramentos, uma das consequências não pretendidas da ação dos bitcoiners, em sua maioria, pelo menos aqueles que são mais ideológicos, anarcocapitalistas, é que esse negócio vai ser um instrumento na mão pode se tornar um instrumento na mão dos estados. Essa tecnologia, muito possivelmente, vai se tornar um instrumento assim, relativamente interessante na mão dos estados. E já estava evidente àquela altura, quando eu estava pesquisando esse assunto, que era isso que ia acontecer. Portanto, ao mesmo tempo que de fato não é uma criptomoeda, esse tipo de iniciativa com essa configuração técnica, que a configuração da nova moeda digital chinesa parece estar assumindo, parece pelas declarações que estão sendo dadas, pelos position papers, né? Enfim, ela é largamente inspirada, né, no modo de funcionamento das criptomoedas. Então, muitas ideias, muitos mecanismos emulam, de fato, a dinâmica descentralizada, apesar de politicamente controlada de maneira central, tecnicamente descentralizada do blockchain, por exemplo. Né? A China está muito de olho no blockchain, porque muita gente, e os chineses certamente sabem disso, tem visto a potencialidade de aplicação do blockchain, evidentemente, para além do campo mais restrito das criptomoedas. Né? A possibilidade de você tornar isso um sistema de compensação de informações lato, né? Para fazer compensação interbancária, etc. Né? Claro que ainda tem vários problemas de eficiência, de gasto, de processamento computacional. Eu não vou entrar nessas coisas mais técnicas, que fazem com que algumas autoridades monetárias, alguns bancos centrais falem, olha, interessante, mas para a gente não compensa, a gente não vê nenhum ganho. O Banco Central do Brasil mesmo é um que tem, alguns têm dito isso, né? Olha, a gente está estudando, a gente está vendo, mas não me parece haver algum ganho significativo. E essa conclusão, eu acho que ela não é de toda equivocada, mas eu acho que os países, e a China é um deles, estão muito preocupados com a necessidade de manter isso sobre a esfera soberana do Estado, né? De não ser tarde demais para entrar nesse jogo. Né? Quando o Bitcoin chegou a 17, 18 mil dólares no final de 2017, aí todo mundo tomou um susto. Né? Claro que ainda a dimensão disso é insignificante na economia global, mas muita gente se atentou para a potencialidade desorganizadora que isso tem. Então veio o BIS, veio a autoridade do FMI, Banco Mundial, todo mundo foi se pronunciar sobre isso e dizer, olha, vamos começar a acompanhar de perto uma forma de regular isso pelos estados e entre os estados. Então, nós estamos mais ou menos nesse ponto aqui agora. Né? Então, assim, de novo, eu não acho que é uma cripto nesse sentido, mas certamente bebe muito desses desenvolvimentos, razão pela qual tem sido chamada de uma cripto. Porque não é só uma moeda digital como qualquer outra. Né? Ela se utiliza desses features, ela se utiliza de algumas dessas capacidades tecnológicas que foram abertas com a invenção do blockchain, com a invenção das criptomoedas. Bem, não sei se eu consigo te responder, talvez é uma forma de eu sair da sua pergunta mais do que de responder, mas eu tentei. Bem, o papel ativo dos bancos, e aí tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, né? Entra ou não entra, né? Tem banco ou não tem banco, não ficou claro. Nessa parte da própria natureza desse objeto, ainda muito escorregadio, né? Dado a sua ser tão recente. O ponto ficando mais claro, há uma composição dessas duas configurações na maneira de como essa iniciativa está sendo lançada. Qual que é a ideia? Né? E aqui eu estou verbalizando a autoridade chinesa, pelo que eles disseram. As pessoas vão poder transferir dinheiro das contas bancárias, os correntistas vão poder transferir dinheiro das contas bancárias para as carteiras digitais próprias, né? E delas vão poder utilizar esses recursos nas carteiras eletrônicas. Né? Então, haverá uma triangulação. Olha só, eles estão criando uma forma de combinar as duas coisas. Né? Você vai utilizar por meio do banco que você pode receber, você passa para a tua carteira e na tua carteira você pode utilizar offline, etc. Agora, isso de fato é muito parecido em alguns aspectos com o que já acontece, né? Com Alipay e outros. Né? Razão pela qual muita gente tem dito, para que então fazer isso? Se isso é relativamente parecido com os outros sistemas. Bem, e aí entra a dinâmica da disputa tecnológica, do controle da tecnologia blockchain, de se antecipar essa corrida e de se colocar como um grande player global nesse novo espaço de eventual disrupção tecnológica que são as tecnologias financeiras. Né? E dizer, olha, nós estamos com o projeto piloto, estamos acompanhando essa questão, estamos fazendo um desenvolvimento de alta performance nesse campo, e a gente vai controlar esse processo nos nossos termos, que é uma coisa muito típica, né, da história do desenvolvimento chinês. Né? Vamos tentar fazer essa administração de contingência, retirando o que de melhor a gente pode tirar dela,
é a nossa estratégia de inovação, de desenvolvimento, utilizar essa aplicação em outras áreas, pensar isso em outras lógicas de administração do Estado, e assim por diante. E, no limite, não deixar as nossas big techs chinesas ou as big techs ocidentais nos ultrapassarem nesse campo sem que a gente possa ter um mínimo controle do que está acontecendo. Né? Então, a gente vê que, na verdade, o interesse então, ele é muito mais estratégico, soberania, de disputa tecnológica, do que especificamente monetário. Né? Ele é relativamente modesto, não muito significativo, me parece, do ponto de vista monetário. Mas ele tem, sim, uma significação considerável do ponto de vista estratégico. Né? Bem, caminho para a finalização aqui das questões, porque são questões muito difíceis, eu peço desculpa ter me alongado. Bem, a moeda chinesa, então, eu acho que elas estão se conectando, né? Deve estar ficando claro. A moeda chinesa, ela é um passo na internacionalização? Bem, ela é realmente um instrumento para contornar a infra monetária americana? Aí eu acompanho muito o Bruno, né? Eu acho que os constrangimentos estruturais que envolvem essa questão, elas superpassam, evidentemente, uma coisa mais específica e determinada como um instrumento como esse. Há uma limitação estrutural que, evidentemente, é muito mais relevante na definição desse processo do que esse ou aquele instrumento tecnológico. O problema da literatura na tecnologia, do estudo da tecnologia, é a panaceia, né? A ideia de panaceia que tem por trás disso. Agora eu arrumei um instrumento tecnológico, isso aqui vai virar o sistema financeiro internacional de cabeça. Não, peraí. Né? Tem um conjunto de outras limitações imensas. Então, sim, eu acho que é uma tentativa de dar mais um passinho, aquela coisa também chinesa, nessa direção, de controlar esse processo, de se antecipar o que está acontecendo. É um passo incipiente, mas um passo, sim, que tem um olhar estratégico bastante claro, que foi o que eu tentei deixar claro. Olha, se isso avançar, será que a gente não pode utilizar nessa direção que nos interessa? Será que a gente não pode utilizar nessa direção que nos interessa? Talvez sim. Então, vamos levar a coisa para esse lado, né? Agora, é muito incipiente, sem dúvida alguma, e em termos de uma configuração financeirizada do capitalismo, para dizer de uma maneira muito simples, o trade-off apresentado pelo Bruno é absolutamente claro, né? E é algo que, ao meu ver, se impõe definitivamente e que se reforça, inclusive, no contexto pandêmico, né? Eu acho, assim, com tudo que está acontecendo no campo monetário e financeiro internacional, ao meu ver. Por último, se a ameaça vem de dentro ou vem de fora, né? Assim, eu concordo absolutamente que moeda é poder, essa é uma premissa que pode ser explorada pelas correntes teóricas as mais diversas, como vocês bem sabem, com significados os mais diversos. Dizer que moeda é poder é relativamente fácil, qualificar o que a gente diz quando fala que moeda é poder é muito mais complicado, portanto, eu acho que se moeda é de fato poder, como acredito todos nós concordamos, é preciso enquadrar, então, o que se fala quando se fala de poder, né? Se esse é o caso, a maneira de como eu tento enxergar esse processo é que não tem como eu simplesmente dizer que isso é uma ameaça de dentro ou uma ameaça de fora. Isso é uma forma, ao meu ver, igualmente limitada em qualquer um dos polos em que você se apresenta, né? Primeiro porque há uma contingência, uma imprevisibilidade da história. A gente viu, a história não se repete, ao meu ver, definitivamente, mas é útil, evidente, de fato, olhar para trás e ver o que aconteceu. A gente viu qual foi o caminho tortuoso para que o dólar se tornasse o que tornou, né? O que foi necessário ocorrer, inclusive 2 guerras mundiais, queda de impérios, é um conjunto de reconfigurações que definitivamente não desenham uma questão puramente monetária. O que eu estou querendo dizer é a mudança de um padrão monetário não é uma questão puramente monetária, né? A mudança de um padrão monetário é uma questão muito maior do que a mera dinâmica monetária. Portanto, dizer que vem a ameaça vem só de fora ou a ameaça vem só de dentro, isso é um quadro do problema. Unicamente dentro da dinâmica monetária, eu acho que ele é uma forma profundamente limitada, né? Menor de enxergar o que está em questão. Portanto, é evidente que é uma combinação não só do ponto de vista monetário do que acontece dentro e fora da China, porque essas duas coisas estão totalmente interconectadas, né? Se fala de uma administração da contingência, do imprevisível, em que transformações externas reverberam configurações internas e vice-versa, né? Mas, evidentemente, porque isso superpassa em muito a lógica especificamente monetária do problema, que é um pouco do que eu tentei, ao longo de toda a minha exposição, enquadrar quando se fala desse instrumento, né? Digamos assim, filtrar com realismo político e econômico o que está em jogo nesse processo. Eu não sei se eu consegui responder, agradeço mais uma vez as brilhantes questões e apontamentos que você trouxe, Aline. Muito obrigado.
Paraná, não podia concordar mais com a sua fala final sobre a dimensão hegemônica, né? Parece que há uma angústia nesse momento frente a essa crise que a gente enfrenta do capitalismo na sua forma neoliberal, da democracia representativa burguesa nas suas várias formas, nas várias experiências internacionais. Há uma retomada do debate, do velho debate sobre transição hegemônica, ou sobre declínio da hegemonia norte-americana, e uma certa urgência, uma certa ansiedade ali por soluções específicas e pontuais que evidenciem que essa transição estaria acontecendo. Então, eu não poderia concordar mais com a sua afirmação. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu não consigo deixar de fazer dois comentários muito, muito breves e muito rápidos. Eu queria muito que a gente continuasse com essa discussão por pelo menos mais uma hora para poder ouvir as análises absolutamente excelentes de vocês três. Mas eu queria fazer um comentário muito rápido sobre uma outra dimensão do poder da moeda que não foi tratado aqui, que é a sua relação com o petróleo. E eu digo isso em termos muito específicos no caso do chamado Petro-Yuan, né, que foi um mercado criado recentemente, em 2018, na China, na Bolsa de Futuros, em Xangai, foi lançado e agora tem essa possibilidade de contratos futuros de petróleo negociados na Bolsa de Xangai em renminbi. Eu estava olhando uma notícia de mídia essa semana, 10% do total de contratos futuros negociados agora no petróleo já estavam sendo negociados então em renminbi, né? Então tem uma dimensão aí estrutural, obviamente pelo fato da China ser o maior importador de petróleo cru do mundo, mas também pelo fato da relação estreita do poder da moeda, né, da constituição da hegemonia do dólar no sistema internacional, com essa relação estreita com o petróleo, né, na história. Isso eu acho que é um ponto bem relevante. E o segundo, complementando já o que o Bruno falou, essa relação entre controle de capitais e ausência de um processo de financiarização entendida no sentido marxista, né? Uma financiarização enquanto uma lógica de acumulação de capital que predomina em boa parte, praticamente na maior parte das economias capitalistas, e que, no entanto, não é uma característica, né, do modo de acumulação na China. A China não vai passar por um processo acelerado, tem um processo de expansão financeira, mas, no entanto, sem financiarização, né? Ela não vai se financiarizar. Uma parte importante disso está, não exclusivo, claro que isso faz parte da própria lógica chinesa ali, de uso do mercado financeiro para o seu desenvolvimento industrial e para a transformação estrutural como um todo, mas está ancorado no controle de capitais, né? Ou no controle sobre a conta financeira. Então, quão estruturante é a liberalização dessa conta financeira para um impacto absolutamente fenomenal para o modelo de desenvolvimento chinês, né? O quão crucial isso é. E me chamou a atenção durante a pandemia, e eu tenho que dizer que eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava que isso evidencia isso que o Bruno fala, né, do partido não ser um monolito, né, das disputas que estão ali dentro. No meio da pandemia, em 1º de abril, vem um anúncio de uma liberalização importante, que agora caiu a exigência para que estrangeiros fossem, então, minoritários no controle de fundos de investimento na China. Em 1º de abril cai essa exigência, dia 3 de abril, JP Morgan, no meio da pandemia, JP Morgan ofereceu $1 bilhão para se tornar majoritário num fundo de investimento na China, China International Fund Management, um fundo de investimento chinês, no qual ele era minoritário, e agora ele se transformou pela primeira vez no primeiro banco estrangeiro majoritário, né? Então, o quanto também esse processo de abertura financeira, né, vai se dando de formas que
a mim me surpreendeu muito, me surpreendeu muito. Eu não imaginava, no meio da pandemia, num momento em que a gente nota um fortalecimento político da China, pelo fato de estar controlando a pandemia, enquanto o caos está instalado nos Estados Unidos, um passo nesse sentido. Então, só para um pouco aí fazer esses meus comentários, minhas angústias, né? Mais do que mais questões aí para um debate tão estruturante para o funcionamento do capitalismo atual. Eu queria fazer uma última rodada eu passo para a Aline agora, não sei se ela quer levantar algum ponto, enfim, depois só para deixar claro, Aline, para você não abusar dos nossos palestrantes, depois eu dou 3 minutos a ele para fecharem seus comentários finais, então eu acho que só para a gente fazer uma última rodada aí de fechamento, para a gente não se alongar aqui, que a gente já estourou o nosso tempo. Então, Aline, eu te dou 3 minutinhos, depois 3 minutinhos para cada um, agora seguidos disciplinarmente no relógio. Preciso. Na verdade, eu vou fazer um comentário em cima dos últimos comentários do Paraná e do seu sobre, né, um processo de transição hegemônica, né, desse debate, da certa angústia, né, em quem será o próximo hegemon, né? Então, na verdade, quando a gente vai analisar o sistema monetário, financeiro, a gente vê que a inércia é muito grande e que, na verdade, não é um processo tão fácil. Muitos olham para o aspecto comercial puramente, né? Ou vou buscar olhar questões militares e se esquecem de olhar finanças, né? Se esquecem de ver o quão essa característica estruturante do dólar no sistema monetário internacional. Então, fechando, se for possível trazer um pouco esse debate para o Brasil rapidamente, né, que tem um gancho, acho que foi ontem ou antes de ontem, que o Banco Central brasileiro disse que vai lançar uma moeda de R$200, e o argumento é de que na pandemia há uma demanda maior por moeda em espécie, né? Então isso, de certa forma, vai contrário um pouco a essa tendência de digitalização das moedas, né? Dessa desmaterialização, né, do dinheiro. Então, se o Paraná puder comentar rapidamente um pouco sobre isso. Vamos seguir a ordem? Eu passo para o Bruno e aí em seguida a gente segue para o Paraná. Aí os comentários finais para a gente fechar. Legal. Excelentes comentários do Paraná na resposta da Aline e excelentes comentários finais, tanto da Isabela quanto e a pergunta da Aline interessante também, muito brevemente. Moeda e energia, teu ponto de fato, dá até vergonha de não ter falado antes, Isabela, porque é absolutamente fundamental. E aqui a gente não vai ter tempo para explorar, mas só quero trazer uma discussão que está sendo feita pelo Robert Gutmann, ainda incipiente, ele está começando a pensar nisso, justamente da relação entre hierarquia monetária e hierarquia energética, como ele está chamando. Então, a relação entre libra e carvão, petróleo e dólar, e ele diz entre renminbi e energia verde. Então, o petróleo é relevante, mas mais do que isso, se a gente de fato for passar, como espera-se, né, por uma transição energética, qual seria a moeda de denominação dessa nova energia? Outro ponto, a transição monetária, ela né, requer essa transição hegemônica, concordo completamente, e aí uma das dificuldades nossas, né, enquanto pesquisadores desse tema, é que a gente precisa olhar para a história, mas a gente olha para a história e não é que aconteça uma transição dessa a cada 15 ou 20 anos, né? E no que diz respeito à moeda, é o que vocês disseram, né? A gente tem que olhar para a transição libra-dólar, mas com ressalvas, né? Porque o mundo não é o mesmo, né? A importância das finanças não é a mesma, enfim. De toda forma, vocês disseram, e para aqueles que não estudam o tema, acho que é legal precisar, né? Foi algo como 70 anos a demora, né? Os Estados Unidos já eram a principal potência manufatureira do globo em 1870, enfim. E é só em 44, com Bretton Woods, que se ratifica, né? O dólar é a moeda-chave. Mesmo assim, leva um tempo, com a escassez do dólar inicial, para o dólar efetivamente se tornar a moeda-chave. Então, quer dizer, é um processo de mais de meio século, né? E que passa por essa transição hegemônica que a gente fica, né, querendo ver, e eu pelo menos quero, mas enfim, que só a história vai mostrar, como disse o Paraná. Mais 2 comentários.
também nessa transição, né, as inércias do sistema monetário. A gente fica espantado quando vê a velocidade em relação a algumas transições que dizem respeito a fluxos. Então, comércio, por exemplo, muito rapidamente, de 2009 a 2015, depois houve problemas, mas a China passou de um fluxo comercial de 0 para 30% denominado em renminbi. É bastante, mas é fluxo. E aí eu volto também à Aline, né? A gente tem que olhar para as finanças e para os estoques. Os estoques de riquezas financeiras são mastodontes quando comparados a esses fluxos, né? E os estoques de riqueza financeira estão denominados em dólar. Então, quer dizer, isso é mais um elemento que mostra a dificuldade da transição. E o último, mais um comentário jocoso, mas enfim, não posso deixar de falar sobre isso. Disse que quando o euro surgiu, que eles criaram uma cédula de 500 euros, né? E que isso, segundo eles, enfim, segundo alguns estudos, tinha como um dos propósitos ajudar a que o euro aumentasse o seu uso internacional. Então, seria um diferencial, digamos assim, em relação ao dólar. Qual foi o resultado? Essa nota de 500 euros passou a ser usada simplesmente para aqueles que não querem declarar imposto e guardam em malas ou colchões, e é mais fácil guardar em notas de 500, como será mais fácil guardar em notas de R$200. Obrigada, Bruno. Eu passo para o Paraná. É muito difícil discordar de vocês assim. Eu não tenho discordância definitivamente. Eu acho que a gente só faz tentar reforçar e desenvolver alguns outros pontos de contato e alternativo, assim, o que não é diferente agora. Assim, concordo definitivamente com todos vocês quanto a que envolve a reconfiguração de um padrão monetário como um todo, né? E, evidentemente, essa não é uma questão puramente ou só ou centralmente política. Ela envolve um conjunto de outras dimensões que tem a ver com a própria dinâmica da lógica da acumulação, da configuração global, de como funciona o capitalismo, da luta entre as classes no interior dos países e entre os países no sistema internacional. Quer dizer, é um processo multicausal, né, multideterminado, que envolve transições no campo tecnológico, econômico, ambiental, militar, outro que a gente não destacou aqui, né? Eu me lembro do Fidel dizendo que atrás de cada nota de $1 tem um soldado do exército americano, né? É claro que a questão não é só essa, né? Mas essa é uma questão significativa, como a gente está vendo, pelas tensões que estão se acumulando nessa conjuntura de crise que nós estamos vivendo, né? Então, definitivamente de acordo. Eu acho que não há o que discordar aqui. Agora, uma coisa que o Bruno destacou que eu acho muito importante, e que a Aline, em particular, evidenciou, é quando a gente olha para as finanças, a gente vê isso de maneira mais clara. Às vezes as pessoas olham para a dinâmica comercial, às vezes as pessoas olham para a disputa nos organismos internacionais, às vezes olham para a acumulação do gasto militar e do poder bélico, mas quando a gente olha para as finanças, o gap, né, fica bastante evidente. Para a moeda e para as finanças, fica bastante evidente. E eu adicionaria, quando a gente olha para a tecnologia, o gap também fica bastante evidente. No webinar anterior, aqui do Lab China, em que a professora Esther e o professor Célio discutiram isso, ficou bastante claro as limitações que estão postas no campo tecnológico, né? Razão pela qual, aqui eu estou puxando um pouco de sardinha para o meu lado, eu venho me dedicando a pensar as reconfigurações do capitalismo justamente a partir dessas tensões postas entre finanças e tecnologia, um pouco do que eu tentei mobilizar para pensar esse problema, né? Eu acho que olhar para essas duas dimensões envolve, inclusive, Bruno, olhar para a mudança do padrão energético e para a relação que energia tem com moeda, porque, afinal de contas, a mudança de um padrão energético é uma mudança tecnológica lato, que envolve toda uma reconfiguração do moderno sistema industrial, de uma série de elementos, né, os mais diversos. A mudança do carvão para o petróleo é também, evidentemente, uma mudança de padrão tecnológico em sentido mais amplo, né? Está vinculada, relacionada, sobredeterminada com uma mudança de padrão tecnológico. Certamente eu sei que vocês concordam. Por fim, a questão da nota de R$200 aí, eu acho que tem alguns aspectos. Eu concordo primeiro com o Bruno. Isso definitivamente vai contribuir aí para o pessoal que gosta de guardar dinheiro em mala, por razões aí não muito ortodoxas, mas também tem criptomoeda para fazer isso, né, gente? A China e todo mundo fica muito esperto, mas é claro que guardar em mala ainda é muito importante. Agora, tem outros elementos, né? Acho que o primeiro
é um nível relativamente baixo de poupança e bancarização, sobretudo da população mais pobre, que é massiva no Brasil, que não tem cartão de crédito e uma série de coisas, né? Então, evidentemente, precisa de meio de pagamento físico, não é uma questão de opção. Gasta tudo que recebe, portanto, não deixa dinheiro em conta, né? O recebimento do auxílio nesse quadro aprofunda essa dinâmica em certo aspecto, a pessoa saca aquele dinheiro e tem que usar aquele dinheiro. Houve, né, supostamente, é o que diz, escassez de meio de pagamento justamente por conta dos saques que aconteceram por conta do recebimento do auxílio. Agora, sob esse ponto de vista, a solução tampouco é muito boa. Por quê? Porque se trata do auxílio das pessoas mais pobres, que não estão bancarizadas e que não têm poupança, veja, receber uma nota de R$200 é terrível. Porque como é que você vai trocar essa nota de R$200? Se é para pagar ali o mercadinho, a lojinha, para comprar insumos básicos, veja, não faz muito sentido você criar uma nota de R$200. Você precisa, claro, suprir com mais meio de pagamento, mas R$200 em si não é o que... Aí vem o argumento de que isso vai economizar, vai facilitar, mas, na verdade, vai tornar a vida dessas pessoas um pouquinho mais complexa. Em suma, encerro por aqui, agradeço enormemente mais uma vez os comentários e a oportunidade de poder pensar nesses assuntos tão instigantes com pessoas tão incríveis como vocês. Muito obrigado. Paraná, Bruno, Aline, eu encerro aqui esse webinar muito estimulada pelas apresentações e pelas falas de vocês, assim, foi absolutamente extraordinário. Eu agradeço muitíssimo, de verdade, pela participação e pelo aprendizado, pela possibilidade de ouvi-los e ouvi-la. Seguimos em contato. Um prazer enorme. Muito, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.